que joga hoje contra o CSA, visita o CSA, lidera a Série B. É o único time que tem 2 vitórias em 2 jogos. A gente pode pôr a classificação no ar. Em segundo lugar está o Operário com 4. O Grêmio conseguiu a sua primeira vitória ontem, já falamos dela, em 3 jogos. O Londrina tem 4 pontos também em 3 jogos. Aí vem a Chape, adversária de hoje do Vasco, com 4 pontos em 2 jogos. O Sport, o Criciúma, o Brusque, muito comecinho. Cruzeiro, 3 pontos em 2 jogos. Vasco, 2 pontos em 2 jogos. Tombense, 2 pontos em 2 jogos. Novo Horizontino, que empatou ontem com o Londrina 1-1. Vila Nova, Ituano, CRB, CSA, Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Guarani e o Náutico. O único time que não pontuou até esse momento na Série B. Sobre o Grêmio, tenho aqui o comentarista do jogo de ontem, Alexandre Losetti. Como é que foi a vitória do Grêmio sobre o Guarani? Um doce, né? Eu estava com o Richarlison. Foi um jogo cheio de defeitos dos dois lados, Rizek. No primeiro tempo, especialmente, o Grêmio não foi bem. Fez um gol logo no comecinho. Primeiros minutos de jogo, o Biel escalado no lugar do Ferreirinha, que sentiu uma lesão. O Biel rouba uma bola no campo ofensivo, toca no Diego Souza, que fez os 3 gols do Grêmio. E esse primeiro ele mostra uma característica muito dele e muito diferente para atacantes, especialmente na Série B. A calma, a frieza e a precisão dentro da área para escolher o momento certo da finalização. O Grêmio esboça uma pressão e aí aparece um dos seus problemas. Repare, essa finalização do Guarani é do Matheus Pereira, lateral esquerdo. O Matheus Pereira finaliza também para fazer o gol no rebote do Breno. O Guarani atacando sempre com o Bruno José, que é um atacante que veio do Cruzeiro, de quem o Henrique pode falar até bem, porque eu, espiando ontem a rede social, vi que o Henrique gostou da atuação dele no primeiro tempo e eu também. E o Matheus Pereira do lado esquerdo. O Grêmio aí já está fazendo o segundo gol, mas só para não perder a linha cronológica. Quando o Grêmio tenta fazer uma pressão no começo, ele apresenta um dos seus problemas. A linha defensiva não acompanha essa pressão. O ataque sobe, o meio-campo sobe e uma linha defensiva um pouco mais veterana fica mais atrás, com receio de ter que tomar a bola nas costas, de correr para trás e não conseguir. E aí abre um espaço entre defesa e meio-campo que o Guarani aproveita bem e termina o primeiro tempo jogando melhor, apesar do segundo gol do Diego Souza, feito numa rara passagem do Nicolas, lateral esquerdo, que é quem mais deu assistências no Grêmio nesse ano e daria mais sobe essa. bem demais o Diego Souza, hein, cara? Esse gol é absurdo. Ele ataca a bola com o corpo firme, bem posicionado, sobe muito mais do que o zagueiro. Foram 2 assistências do Nicolas, que é o principal garçom do Grêmio, para o principal artilheiro, Diego Souza, fazer 2 gols. E aí vem muitas substituições, o jogo perde muito da identidade, perde muito da cara. E o Bitelo, que a gente vê fazendo essa jogada com um pouco mais de liberdade no meio-campo do Grêmio. O Lucas Silva e o Vidiaçante. O Lucas Silva segurando um pouquinho mais, mesmo como meia central. E o Bitelo saindo especialmente pelo lado esquerdo. Fez um bom jogo. Acho que o Guarani se defendeu muito mal. Não fez um jogo ruim o Guarani. Fez melhor. Para mim foi a melhor atuação do Guarani na Série B. O que diz muito sobre as 2 primeiras rodadas do Guarani, que foram muito ruins. Mas o Diego Souza fez a diferença. A capacidade individual dele. E depois o jogo ficou controlado para o Grêmio. O Grêmio tinha empatado em 0-0 com a Ponte, fora de casa, que é um time rebaixado no Campeonato Paulista, e perdido em casa para a Chape. Quer dizer, 2 resultados horríveis para o Grêmio. Ontem foi uma atuação daquelas que a gente espera do Grêmio, que começa a Série B como grande favorito, pelo menos para mim. Acho que ainda não. Acho que o Grêmio, quando faz o segundo gol, o Guarani era melhor em campo. O Guarani era melhor no jogo e tinha perdido 2 ou 3 chances muito boas de fazer o segundo gol e colocar vantagem. E se o Grêmio faz 1-0 logo no comecinho e não consegue trabalhar bem essa vantagem, que é praticamente começar o jogo vencendo, é um sinal preocupante. Principalmente nesse espaço que se abre entre defesa e meio-campo e um time que não é agressivo sem a bola. A gente não vê o Grêmio mordendo, pressionando, marcando, que é uma característica de identidade do Grêmio. E esse time eu ainda não consigo ver tanto. O Guarani com muita liberdade para trocar passe, para fazer transição, para cruzar a bola na área. Um Grêmio que se defendeu mal, na minha opinião, no primeiro tempo. E no segundo conseguiu controlar o jogo, aí sim. Mas também porque o Guarani foi perdendo força, os seus principais jogadores foram cansando, tiveram que ser substituídos. E principalmente na Série B, e eu acho esse debate interessante, eu não gosto de 5 substituições. Eu acho que, invariavelmente, o jogo fica muito ruim depois que elas são feitas. E principalmente na Série B, é raro você ver um time que tem um elenco capaz de fazer 5 trocas e o desempenho não cair demais. Os reservas não são tão bons quanto os titulares, e aí aconteceu do jogo cair, e aí o elenco do Grêmio fez mais diferença, entraram jogadores melhores do que no Guarani. Mas está difícil projetar o Grêmio pela qualidade do elenco, porque pela qualidade do elenco jamais ia cair, e pela qualidade do elenco jamais ia ter um começo tão ruim
como esse de Série B. Mas um elenco um pouco que vai envelhecendo. A gente já está falando disso do Grêmio há algum tempo, né? Se a gente olha ontem, o Breno, goleiro, fez um ótimo jogo, fez boas defesas, importante falar dele, mas você tem no Jeromel, o seu principal zagueiro, já um veterano, Bruno Alves, que chegou, não é jovem, o Diego Souza, principal jogador do time, ou principal artilheiro, é veterano. E aí você tem os respiros de juventude, com o Bitelo, com o Ferreirinha, com o Biel jogando ontem, e acho que é um reforço importante. Mas o Grêmio ainda não me agradou. Vitória importante, eu acho que o desempenho pode melhorar. O time que tem Vilha Sante e Lucas Silva tinha que ter controle dos seus jogos, porque se começar a jogar com correria e transferir espaço para o adversário, o Grêmio vai sofrer, vai expor zaga, a questão da idade vai pesar. Lá na frente é natural que você tem, parece que o Biel, né, por característica, vai acabar ganhando espaço. O Campaz está começando a desacelerar, o torcedor do Grêmio já está de saco cheio com o Campaz, já não aguenta mais ver o Campaz em campo. Tem o Elias, que é um garoto forte, rápido. O Ferreira é provável que faça dupla com o Biel, né? Que os dois tenham no Diego Souza. O Campaz é um jogador que já defendeu a seleção colombiana, né? É um cara promissor ainda, o investimento que o Grêmio fez nele. Muito novo. Oi? É muito novo ainda. Muito novo, tem 21 anos. Campaz. Os nomes que vocês citaram aí, cara, que outro time na Série B tem esses nomes, cara? Não, olhando o elenco, o Grêmio... Eu acho a vitória ontem... Não, a vitória ontem foi muito na sobra técnica. O Closetti falou, o Breno foi destaque, o Guarani teve um monte de oportunidade, primeiro tempo principalmente, um pouquinho mais de capricho, poderia ter saído um resultado diferente para o intervalo. Só que aí vem a sobra técnica, que é o Diego. O Diego tem uma, duas chances, ele guarda, porque é um jogador de Série A jogando a Série B. O Diego Souza poderia estar na Série A sem problema algum, né? E o Grêmio quase liberou o Diego Souza no início do ano, né? Então, a montagem desse grupo também é uma montagem meio atribulada. Apesar disso, eu acho que o Roger traz ideias muito interessantes para jogar a Série B, que até contradizem um pouquinho o perfil da competição, né? A gente olha para a Série B, ontem tem um comentário muito interessante do Richard, que estava junto com o Lacete na jornada. O Richardson, na Série B não se estuda muito o jogo, você joga o jogo. É um jogo mais competitivo, mais físico, né? Aí você olha o elenco do Grêmio e você pensa, Thiago Santos, absoluto. Nesse time do Roger, não. Ele trabalha com um meio diferente, um meio com mais capacidade de passe. Ele tenta trazer algumas ideias dele para tentar construir algo, talvez até para levar para o ano que vem, né? Eu acho que o Grêmio tem uma sobra técnica muito grande no seu grupo, né? O Roger, para mim, é bom treinador, vem de um campeonato estadual muito bom, e ontem deu sinais de que pode estar começando a fazer aquilo que eu falei que o Vasco tem que tentar fazer, virar a chave para o seu lado, fazer a roda girar para o seu lado. Foi uma vitória que prevaleceu a sobra técnica, com ainda muitos jogadores para amadurecer. No banco tem um Benítez, por exemplo, que é um jogador que pode daqui a pouco se encaixar no time, do que for caminhando a Série B. Tem o Elkson, que sequer estreou ainda, que acabou de ser contratado, que também é um jogador tecnicamente acima do nível da competição. Eu acho que o Grêmio tem, dos três grandes, gigantes, que estão disputando a Série B, a gente tem vários grandes, mas os três gigantes mais tradicionais, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, o Grêmio até pelo orçamento, o que tem um caminho mais pavimentado para subir. E ontem foi um jogo com esse perfil, um time que ainda não está 100% acertado, mas que é capaz de segurar um adversário inferior tecnicamente. Tem jogadores que fazem a diferença e ganham jogos difíceis. O Diego Souza se tornou ontem o 20º maior artilheiro da história do Grêmio. Passou o Renato Gaúcho, ou Portaluppi, para os torcedores do Grêmio. São 180 jogos, 76 gols, 4 títulos. Segura o Diego Souza, que depois da marca de ontem falou o seguinte. Olha, o papai, ele já vai receber uma mensagem, né? Que eu passando ele, um ídolo aqui dentro, um cara super querido por todos. Mas fico muito feliz de poder ter feito esses gols. E o mais importante é fazer gol. Fazer gol, porque a gente, para vencer, depende dos meus gols, dos gols dos meus companheiros e de jogadas. Mas, como eu disse, a Série B não é fácil, é difícil, os jogos são difíceis, são pegados, mas a gente está de parabéns porque a gente soube jogar com essa pressão, porque se a gente não ganha o jogo de hoje, a gente sabe que a pressão era maior. Mas, graças a Deus, conseguimos um bom jogo, uma boa vitória e daqui para frente que a alegria possa seguir. Passou o Renato em número de gols, né? Em futebol, em importância, até porque ele pode ter 4 títulos, mas são 4 estaduais. O Renato é campeão da Libertadores, campeão mundial como jogador pelo Grêmio, entre outras coisas. Fazer muita coisa para ganhar uma estátua, né? Para ganhar uma estátua. Não, para ganhar uma estátua ainda está longe, ainda está longe. De toda forma, cara, desde o Jardel é o melhor centroavante que o Grêmio teve. Opa! Desde o Jardel, centroavante, né? Paulo Nunes, centroavante, tá? Não vem me cornetar, não. Você não era centroavante.
Desde Jardel, o melhor que o Grêmio já teve. Tô tentando pensar aqui. Já fiz esse exercício ontem, pode Então, ver que é o você já melhor. fez, se você já fez, eu vou confiar no seu. E é interessante, ontem a gente até falou disso, porque quem começa a colocar o Diego Souza mais como centroavante foi o O que Daniel mostra também que o Paulista. Grêmio não teve tão grandes centroavantes assim depois do Jardel, né? Inclusive, na sua fase áurea de campeão da Libertadores em 17, o centroavante jogava muito mais pro time taticamente do que para fazer gols. O Jardel saiu do Grêmio em 96. Então, assim, já faz tempo. O Daniel Paulista, que é técnico do Guarani hoje, colocou o Diego Souza para jogar de centroavante no Sport 2017. O Diego Souza chegou à seleção brasileira, 16, 17, chegou à seleção em 2017, fez alguns amistosos e até jogo de eliminatória. E ele até falou assim, o Daniel, eu conheço bem o técnico do Sport, ele tem uma importância nesse posicionamento novo. E a chegada do Elkson, que o Henrique falou, é muito importante por isso, porque o Grêmio vai ter que saber usar o Diego Souza na Série B. O calendário é apertado, a gente sabe que o futebol brasileiro vai terminar antes do tempo, em 2022. Viagens são longas, gramados são ruins, às vezes perde-se sessões de treino e jogadores como o Diego Souza, como o Nenê no Vasco, já aí caminhando para os 40 anos, o Nenê já chegando lá, precisam de recuperação. Não adianta a gente achar que o Diego Souza vai jogar todo jogo e todo jogo ele vai conseguir ser decisivo. Quando ele não estiver em campo, você ter o Elkeson, que nos últimos anos, no futebol chinês, que é muito diferente, jogou como centroavante, jogou como 9, apesar de algumas características físicas e técnicas diferentes do Diego, mas jogou na função, aí acho que é um reforço importante para o Grêmio conseguir se equilibrar e equilibrar também o uso do Diego Souza, para que ele não se machuque mais. Ele voltou ontem ao time, estava machucado. Agora, sim, eu sei que você ficou espantado, né? Pô, desde o Jardel. Fiquei mesmo. Mas é um baita centroavante o Diego Souza, cara. Sim. Um senhor centroavante, cara. É que eu fiz jogo do Grêmio, trabalhei em jogo do Grêmio com o Diego Souza sendo decisivo, jogando como segundo homem de meio campo. Sim. Então, a evolução de posicionamento dele, da carreira dele, ele foi segundo, foi terceiro, foi 10, foi 9. Aquele time de 2007, né, Losetti, que chegou à final, o Diego jogava no Grêmio. Era ali ele estava começando a virar 10, o centroavante era o Tuta. O centroavante era o Tuta, aquele time que perdeu a final pro gol. 10 era o Tcheco daquele time. Ele jogava ali. O terceiro homem de meio. Aí no Palmeiras ele vira de fato 10, né? E aí se torna um dos melhores jogadores do Brasil ali, 2009 principalmente, muito bem no Palmeiras. Vem pro Atlético, começa a rodar bastante, mas é um jogador que tem um trajeto muito legal no futebol por essa característica de ir avançando no campo. Mas, assim, apesar, eu concordo com o Losetti, eu acho que na Série B a gente tem que ter mais atenção ainda ao calendário, porque a logística é muito complicada. A gente, pós-pandemia, tem visto em algumas cidades mais periféricas do país menos disponibilidade de voos, principalmente. Isso já impactou no ano passado e era comentado nos bastidores do Cruzeiro, por exemplo, cheguei a ouvir, poxa, a gente tem que tomar muito cuidado com a logística, porque desgasta muito, o tempo de espera é maior no aeroporto, isso impacta no Diego. Mas o Diego, nas 2 últimas temporadas, fez mais de 50 jogos nos 2 anos. Então, é um cara que tem um histórico de lesão até baixo para um jogador acima de 30 anos e até pouco poupado para um jogador acima de 30 anos. Ele normalmente está disponível. Mas eu concordo com o Losetti. A gente nunca sabe quando o jogador vai ter uma queda física ou uma lesão que vai demorar um pouco mais a cicatrizar, a recuperar totalmente. Então, acho que é interessante ter essa reposição experiente a ele, o Elkson, que pode ser ruim para o Elias, por exemplo. Para mim, é um bom atacante também. Vai perder espaço, o Grêmio vai deixar de valorizar esse jogador que é mais jovem, que é um ativo. O Roger até procura usar, às vezes, ao lado, né? Ele pode fazer o lado de campo, mas é um elenco com muita qualidade técnica que caminha, para mim, para o acesso. Vai ter que ser feita muita confusão, para mim, no Grêmio, para que o time não consiga brigar efetivamente pelo acesso, pela qualidade técnica. E ontem foi o primeiro jogo nessa Série B que mostrou isso muito claramente. Confusão é com o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão. Precisava fazer muita confusão para cair também e eles conseguiram. Eles conseguiram. Não subestime, Henrique. Esse gosta de uma confusão. O Denis Abraão, figuraça, quando o Grêmio na rodada anterior perdeu da Chape, ele falou: aqui não tem tristeza, vamos nos recuperar no jogo seguinte, que era contra o Guarani. Mas olha como é que foi o discurso dele para dizer que o Grêmio ia se recuperar contra o Guarani. Dá uma olhada. Não vai nos abalar sob hipótese alguma, a derrota de hoje. Não vai nos abalar. Vai doer um pouquinho hoje, amanhã já vamos trabalhar no sentido de levantar a moral e já buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. É decisivo o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Guarani. Desculpe, é que ambos são verde e branco, né?
Ainda bem que é o Guarani, né, gente? Que não é o Palmeiras. Não menosprezando o Palmeiras. Cara, que sorte que ele deu que o Grêmio ganhou. Você imagina se o Guarani ganha o jogo de ontem, cara. Os memes estavam todos prontos, cara. Não ia dar pra perdoar essa daí, cara. E, obviamente, isso foi repercutido no Guarani. Perguntaram ao treinador, aos Ainda jogadores. bem que é o Guarani, não é o Palmeiras, cara. Um pouco demais, né? É um pouco demais. A gente ri, porque é de Ele fato falou 3 engraçado, vezes. mas... Não, e no final ele errou de novo. Não menosprezando o Palmeiras. Não, cara, você estava menosprezando o Guarani, não o Palmeiras. Eu sei que o Grêmio queria mesmo era enfrentar o Palmeiras, mas a realidade do Grêmio hoje é jogar contra os times da Série B. Mas que não foi a única, né, frase do Denis Abraão que causou uma repercussão. Cara, que figura, A cara. reta final do ano passado era política o tempo todo, né? A cada tropeço do Grêmio ele aparecia com bravatas novas, né? Que figura, É cara. folclórico nas declarações, sem dúvida. Ano passado ele parecia, né, um dirigente anacrônico, assim, de outro tempo mesmo, né? Ainda parece, né, Ainda cara? parece. Mas o gremista gosta dele, respeita ele, né? Respeita o passado. Mas ele evoca demais santos antigos, né? A Batalha dos Aflitos, aquele Grêmio da Raça, aquilo tudo que tem que voltar. Acho que o Grêmio ultrapassou esse estágio. E acho que na Série B, se ele não se colocar como o gigante que ele vai acabar esbarrando nos erros do ano passado. Ano passado passou muito pela soberba, pelo fato de acreditar que com aquele time não cairia, e o tempo foi passando. Esse ano não pode acreditar que com esse time vai subir, porque o tempo vai passar também. E na Série B, o nivelamento é muito... A Série B te nivela. Eu não gosto daquela ideia que as pessoas têm de chegar e dizer: quando eu jogo Série B, eu sou o Grêmio na Série B, eu sou o Vasco na Série B. Mas você é a Série B. A Série B nivela muita gente. E eu não acho o time do Grêmio tão diferente assim para ter soberba, pelo contrário. Você não acha o elenco do Grêmio bem acima dos demais? Eu acho ele acima dos demais, acho que tem que cometer muito erro, o Henrique falou muito bem, para poder cair, mas a gente viu ano passado que o Grêmio é capaz de cometê-los. Sim, É bom ter humildade. sim, a começar por confundir os adversários.